Queridos irmãos, quero convidá-los a abrir a palavra do nosso Senhor no Salmo 27. Salmo 27. Faremos a leitura dos versos de 4 a 6. Salmo 27, os versículos de 4 a 6. Diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Oremos mais uma vez. Deus santo, Deus bendito, lemos a Tua palavra, queremos entender as Tuas verdades, aplicar no nosso coração, para que saiamos daqui, ó Deus, com uma certeza de viver todos os nossos dias na Tua presença. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Desejo sincero, confiança inabalável. Quero começar com as crianças. Crianças, meu pedido para vocês hoje, vocês que estão aqui, os que estão em casa, pedido é para que vocês pensem agora naquilo que vocês desejam muito, estão aguardando do pai, da mãe, do tio, do avô, do amigo, alguma coisa, e você deseja muito isso. Pensou? Pensou, Helena? Uma coisa que você deseja muito? Ok. Agora, veja se isso que você deseja, você consegue, ao ganhar, usá-la dentro da igreja, com os irmãos da igreja, naquilo que o Senhor nos ensina que nós temos que usar para glorificar o nome dEle. Consegue? Se não consegue, talvez esse desejo tenha que mudar. E agora eu peço que você coloque num papel um desejo que você tem no coração de ganhar algo, de conquistar alguma coisa para usar na igreja do Senhor. Para usar na igreja do Senhor. Coloque isso no papel, tá? E aí depois o papai e a mamãe vão conversar com vocês e ajudar vocês a entender um pouco mais desse desejo e ver se é possível tê-lo e usá-lo no serviço do reino. Agora, para nós, o que você tem desejado? Saiba que o seu desejo está ligado a um sonho que você tem. Qual é o sonho que você tem? O que você ainda não tem que você quer? Pegue isso agora. Veja se você consegue ver Cristo no que você deseja. É possível ver Cristo nisso? É possível ver Cristo naquilo que você quer conquistar ainda na sua carreira profissional? Naquilo que você quer conquistar de bens materiais? É possível ver Cristo naquilo que você quer conquistar dentro da igreja, com algum cargo que você queira ocupar, ou alguma coisa que você queira fazer? É possível ver Cristo nisso? A vida do crente se resume a viver para Cristo, pois Cristo nos comprou para viver para Ele. Se os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos projetos não tiver Cristo, nós temos um problema na nossa identidade, pois a nossa identidade chama para viver na presença de Deus. Quando nós olhamos para esse salmo, nós vemos Davi, um homem que diante de um momento difícil da vida, lamenta por aquilo que ele está passando, mas o lamento dele demonstra aonde está enraizada a sua fé, aonde está a estrutura, a base da sua vida. Ele começa lá no primeiro versículo falando que Deus é a sua luz, que é a sua salvação, e por isso pode vir o que vier, ele não vai ter medo. Por quê? Como Pedro cantou aqui, porque a nossa vida está estruturada nos preceitos de Deus, na lei do Senhor. E por isso Davi
poderia dizer: essa é a minha luz, esse é a minha salvação, eu não tenho medo. Ele diz ainda que o Senhor, no versículo 2, é a fortaleza da sua alma, o lugar seguro, aonde ele pode se esconder, aonde ele pode se abrigar, e ali ele encontra paz. Por isso ele diz novamente: se os malfeitores sobrevierem, se eles se levantarem contra mim, no versículo 3, ainda assim terei confiança. E depois dele expressar a realidade dessa vida com Cristo, ele vai demonstrar como ele chegou a essa visão, a essa busca, a essa estrutura de fé, desejando o Senhor. O versículo 4, então, ele vai falar sobre isso. O desejo que ele tem é um desejo sincero. Então, em primeiro lugar, nós vamos olhar para esse verso e vamos perceber um coração que clama pela presença do Senhor, e não só clama pela presença do Senhor, age em direção a isso. Isso é muito importante. A gente precisa entender que os nossos desejos, os desejos que nós temos, os sonhos que nós temos e nós buscamos eles. Mas muitas vezes aquilo que nós pensamos a respeito de Deus, não somos levados a buscar isso como prioridade, como algo que nós temos que ter na nossa vida. Eu falo que eu sou crente, mas muitas das vezes na minha vida eu não demonstro que eu sou um crente. Por quê? Porque eu creio, mas eu não vivo a crença de estar colocando em prática tudo aquilo que o Senhor me ensina e que me leva a crer nele. Davi vai então expressar esse desejo, dizendo: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Eu não só peço, mas eu vou buscar. Por quê? Porque o que eu quero é o que me alimenta. O que eu quero é o que traz segurança. O que eu quero é que traz socorro. E o que ele quer? Ele diz que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Quando Davi está falando que ele quer morar na casa do Senhor, ele está dizendo: olha, eu quero estar diante da presença do Senhor. Ele não estava invejando aqui o sacerdote que tinha uma morada ao lado do templo. Ele não está aqui desejando ser um sacerdote ou um levita no serviço do culto ao Senhor. Ele está falando que ele deseja é a presença do Senhor. E como para Israel o templo ali era o local em que Deus se revelava ao seu povo, ele está dizendo: é lá que eu quero estar. Aonde Deus se revela, aonde Deus fala comigo, aonde eu posso olhar e contemplar a sua palavra, a sua revelação, os seus preceitos. É nessa presença real e verdadeira que eu quero estar. E ele diz: é ali que eu vou contemplar a beleza do Senhor. É ali que eu vou meditar no Senhor. E ele expressa esse desejo em meio a uma perseguição, em meio a um momento difícil. Davi, aqui nós não temos o contexto muito claro, mas o que nos parece ao ler todo o Salmo é que existia momentos ali tensos para Davi e o seu povo, pois um exército se acampava, um exército estava ali para lutar contra eles. Mas ele diz que diante da guerra, ele não quer se esconder lá na casa do Senhor. Ele quer, diante da guerra, estar na presença do Senhor, porque ele entende que essa presença do Senhor dá força para ele ficar tranquilo em meio à guerra. É o que ele disse nos versículos anteriores: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar a guerra contra mim, ainda terei confiança.
Esse é o desejo de Davi. Quando nós começamos a vivenciar essas lutas, essas dificuldades por conta da pandemia, lá no ano passado, quando a gente começou a ver algo simples se agravar de tal modo que começamos a ver pessoas ao nosso redor se despedindo, indo morar com o Senhor, como a sua alma ficou? Como você esteve diante desse grande mal que sobreveio à nossa nação? De fato, você descansou no Senhor? Você buscou a presença do Senhor? Você elevou a sua alma para aquele que de fato traz socorro? Davi fez isso na guerra. E por que ele fez isso na guerra? Porque sem a presença do Senhor não há vitória. Sem a presença do Senhor não há paz. Sem a presença do Senhor sem a presença do Senhor só há guerra, confusão. Só há tristeza, rancor, mágoa. Sem a presença do Senhor eu pereço. Sem a presença do Senhor eu tento lutar com as minhas próprias forças, mas dá em nada. Davi, ao invés de, sendo o grande rei que era, se levantar e com as suas próprias forças ir à guerra, ele primeiro deseja a presença do Senhor para, diante da guerra, poder ter força para lutar. Na sua luta, na sua aflição, quem você tem buscado? Qual tem sido o teu desejo? Davi diz: uma coisa peço, uma coisa só eu peço. Na sua aflição, o que você tem pedido? Será que eu teria o mesmo desejo que Davi, de pedir a presença do Senhor? Porque quando eu leio, parece-me que se eu coloco aqui no lugar de Davi, eu não iria pedir a presença do Senhor, eu iria pedir o socorro do Senhor, eu pediria a vitória do Senhor, eu pediria para que o Senhor de fato pudesse, de uma vez por todas, acabar com aquele mal. Mas Davi não pede, ele pede a presença do Senhor, porque ele sabe que é na presença do Senhor que há plenitude de alegria, é na presença do Senhor que há socorro, que é na presença do Senhor que há vitória na guerra. Sem a presença do Senhor não há nada. Davi entende isso e ele pede algo que geralmente nós não pedimos. Nós temos que mudar os nossos pedidos, reavaliar o nosso coração e entender o que nós passamos na dor para buscar o Senhor, pois o Senhor está diante de nós. O salmista já disse: provai e vede que o Senhor é bom. Mas para isso eu preciso provar, eu preciso buscar. E como eu faço isso? Como eu busco a presença do Senhor? Como eu vou de fato desfrutar dessa plenitude que é o Senhor? Na revelação dEle. Ele deixou isso aqui para você, para que você pudesse conhecê-lo. E a partir do momento que você conhece a Deus, você deseja a Deus. Porque os crentes têm desejado mais as coisas do mundo do que o Senhor, porque talvez não conhece o Senhor, que se revela continuamente quando ele senta para se debruçar e se deleitar na sua palavra. Por que nós perecemos diante dos nossos pecados e não temos força para lutar? Por quê? Porque nós não conhecemos o Senhor. Porque a partir do momento que nós conhecemos esse Senhor, nós entendemos que esse Senhor é o Deus da minha salvação, é o Deus que traz luz na escuridão, é o Deus que me dá força para guerrear contra o mal.
É o Deus que vai preencher o meu coração das verdades, para que, cheio do Espírito, eu possa, de fato, evidenciar as virtudes que glorificam o nome dEle. Agora, se essa presença do Senhor não estiver aqui, o que vai estar aqui? Os meus desejos sem Cristo. Os meus desejos sem Cristo. Então, no versículo 4, nós temos Davi clamando pela presença do Senhor, desejando a presença do Senhor e ensinando-nos a importância de buscar a presença do Senhor em todo o tempo, não apenas no momento da adversidade. Mas vem o versículo 5, e aí, em segundo lugar, nós podemos aprender que Davi, ele tem um desejo, e ele externa esse desejo nesse pedido ao Senhor, e agora, no versículo 5, ele vai mostrar a confiança que ele tem no Senhor, a quem ele pede para estar na presença. Versículo 5 diz: pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Davi aqui está dizendo o seguinte: no dia da adversidade, essa palavra pode ser traduzida também como calamidade. Existia um evento calamitoso ali naquele momento, que era a possível ameaça de guerra. Então há uma calamidade, há um evento ali que traz desespero para quem se depara com ele. Mas Davi diz: quando esse dia chega, quando a adversidade vem, por eu estar na presença do Senhor, o que vai acontecer? Eu terei as suas asas me cobrindo. Essa é a ideia, quando ele diz, ele me ocultará no seu pavilhão. Pavilhão pode ser traduzido aqui também como tenda. Ele me ocultará na sua tenda, fazendo referência aqui ao tabernáculo, aonde Deus se revelava para o seu povo. Então ele diz: olha, eu tenho segurança naquele a quem eu busco. E por isso pode vir a guerra e a adversidade, pois eu serei abraçado com as asas daquele que me cobre. E esse é o Senhor a quem eu busco. Então ele fala que no dia da adversidade, ele será ocultado, ele será abraçado, ele será guardado na presença do Senhor. E no recôndito do seu tabernáculo, ele então me acolherá. E ele diz mais. Ele diz: elevar-me-á sobre uma rocha. A ideia aqui é que ele será guardado e seguro a um ponto dele ficar acima dos seus inimigos, sobre uma rocha, porque ali ele estará mais seguro. A ideia aqui não é que ele está fugindo para se esconder, ele está mostrando que ao buscar a presença do Senhor, ele já está no Senhor. E estar no Senhor é ser abraçado pelo Senhor. Por isso que ele diz que vem a adversidade, ele não corre dela, mas na adversidade ele está com o Senhor. Ele enfrenta com o Senhor, porque o Senhor, além disso, eleva ele sobre uma rocha. Porque o Senhor é segurança. Essa é a ideia do elevar a rocha, um lugar seguro. E ele mostra que essa rocha, essa segurança, ele tem no Senhor. Nós temos a mania de querer resolver tudo que nós vemos como problema pela frente. Os nossos problemas nós queremos com as nossas forças, da nossa maneira, com o nosso modo de enxergar esse problema, com o nosso modo de enxergar o que nós estamos sofrendo desse problema, pegar tudo isso e fazer conforme aquilo que nós achamos. Nós até buscamos o Senhor e oramos: Senhor, me ajuda porque está difícil, eu estou aflito, estou angustiado, me ajuda. Mas as nossas ações, muitas vezes o Senhor não está. Muitas vezes o Senhor não está ali. Eu busco o Senhor, mas não confio no Senhor. Davi fez diferente, ele confiou no Senhor. Antes mesmo de a guerra chegar, ele confia no Senhor. Ele confia no Senhor. Por quê? Porque ele entende os preceitos, os mandamentos,
a alegria da presença contínua de um Deus que se revela para ele. Então ele demonstra que ele busca o seu lugar seguro. Além disso, ele vai agora no versículo 6 demonstrar para nós que ele tem um resultado diante dessa busca, dessa certeza. E que resultado é esse? O resultado que ele demonstra aqui é: agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. A ideia é que ele agora, que busca a presença do Senhor, ele tem certeza que a tem, pois ele se sente seguro. Ele agora pode ter certeza que mesmo sem guerrear ele já tem a vitória. Mesmo sem guerrear ele já tem a vitória. Ele demonstra aqui, ao falar de oferecer sacrifício de júbilo, cantar e salmodiar ao Senhor, ele demonstra que agora que eu tenho a vitória, eu vou me alegrar na presença do Senhor. Eu vou ali cantar louvores a meu Deus. Eu vou agradecer a Deus por essa bênção da vitória. E ele só pode entender, ele só pode compreender isso, por quê? Porque ele busca, porque ele confia, e então ele traz os resultados dessa vida com o Senhor. E os resultados disso é o inimigo, ele levanta a cabeça diante do inimigo. E o resultado, eu sei, é vitória. E ele então diz: agora eu vou oferecer sacrifício de júbilo, e cantarei e salmodiarei ao Senhor. Quando? E aqui a ideia do quando não é um quando vier vitória, mas é um quando ele estiver na presença do Senhor. E muitas vezes nós pensamos que nós temos que ser gratos a Deus quando nós ganhamos alguma coisa. Mas como foi pregado hoje de manhã, nós já temos uma bênção, a vida com o Senhor. E essa vida está garantida com a habitação do Espírito. E nós vamos para a eternidade, nós sabemos disso, isso é uma confiança, isso é uma certeza de fé. Por isso eu posso ter uma fé inabalável. Mas muitas vezes ela é abalada, por quê? Porque eu não vivo confiando na salvação que eu já recebi do Senhor. Como o reverendo Sérgio falou, acho que não foi hoje de manhã, foi ontem à noite, falando da certeza da salvação, né? Lá na palestra em Pinheiros. Não faz sentido o crente ter dúvida da salvação. Não faz sentido o crente pensar que hoje ele é salvo e amanhã não. Parece que para esse o Espírito Santo habita e sai. Habita e sai. Não é assim. Ele habita e permanece até o resgate da sua propriedade, como diz lá em Efésios, capítulo 1. Ou seja, nós temos uma certeza, e por essa certeza nós deveríamos viver. No entanto, nós não vivemos por essa certeza, e por isso quando nós estamos carregando uma culpa, um peso, de algo que nós fizemos de errado, ou de alguma coisa que foi feita contra nós, nós perecemos. Por quê? Porque ainda a nossa confiança, ela é abalada, porque eu ainda não conheço o Deus da certeza, da convicção, daquele que já é o Senhor da minha vida, daquele que já perdoou o meu pecado. Uma condenação que não está mais sobre mim, pois sou filho dele. O meu espírito testifica com o Espírito de Deus que eu sou filho do Pai. E que agora eu posso caminhar diante dessa estrutura de salvação,
Pois enquanto aqui eu estou, eu caminho olhando para lá, e lá é o lugar da minha habitação eterna. Você não pode ter dúvida disso. Você não pode em nenhum momento questionar isso. Mas se isso está acontecendo é porque tem problema nas estruturas volitivas. Tem problema no coração. E precisa ser resolvido. Davi aqui, ele expressa confiança, pois ele entende o fundamento. E por isso ele vai louvar e adorar o Senhor. É bonito ver a igreja cantando, louvando. Nós vimos isso no culto da manhã, com a igreja cheia. Agora também, nós ouvimos e vemos a igreja cantando. Mas será que essa canção professa a fé que eu tenho em Deus? Ou é uma mera canção? Ela precisa expressar a fé que eu tenho no Deus que me guarda, que me protege, que me leva a lugares seguros, como nós lemos no Salmo 84. O salmista ali tem saudade do templo, porque ele tem saudade da presença do Senhor. Ele estava no cativeiro e querendo e desejando estar no templo, ali adorando o Senhor. Hebreus fala para nós, e nós sabemos disso, que Cristo veio, morreu, e na morte de Cristo o véu se rasgou. Agora nós podemos entrar com intrepidez, com ousadia na presença do Senhor, porque Ele agora media para nós esse relacionamento com o nosso Deus. Então nós não precisamos vir ao templo para buscar a presença do Senhor. Nós somos o templo e a habitação de Deus já está em nós por meio do Espírito Santo. Eu preciso apenas entender que eu tenho que buscar. E aí vem uma coisa muito importante para nós. Quando nós paramos para estudar o conceito de desejo, nós entendemos que o desejo está atrelado às coisas do ambiente. Aquilo que eu vejo, eu quero, então eu desejo. Traz uma força e eu busco aquilo como algo que eu vou lutar para ter. Mas olha, a Escritura fala de algo um pouco diferente. O crente tem que desejar a presença do Senhor, não porque vê o Senhor. Afinal de contas, nós não vemos o Senhor. Mas por que o crente busca o Senhor e tem que desejar buscar o Senhor? Como esse desejo vai brotar no meu coração? Através de uma convicção que me leva à obediência. Eu sei que o meu Redentor vive e por isso eu obedeço a sua palavra. E a partir do momento que eu obedeço a sua palavra, eu desejo cada vez mais desfrutar disso, porque o resultado dessa busca de obediência traz emoção, traz alegria, traz paz, traz segurança. Isso é que o crente precisa. Não espere ter algo tão forte no coração para buscar o Senhor. Se você está no Senhor, entenda que você tem que buscar Ele em todo o tempo. A Escritura precisa ser o bálsamo da sua alma. A Escritura tem que ser o seu alimento, pois é aqui que você conhece cada vez mais o seu Deus e entende como lutar com um coração que muitas das vezes deseja outros deuses. Então, com Davi nós podemos aprender que se eu tenho certeza que o Senhor é a nossa luz, é a salvação, é a nossa fortaleza, então de fato eu não preciso ter medo nenhum de qualquer problema que sobrevier a mim. Mesmo que eu não tenha aquilo que eu esperava da luta, uma certeza eu tenho, a vitória maior que eu necessito, ela já foi conquistada na cruz. E essa vitória maior é que você vai morar com Jesus na eternidade. A coroa da vida está reservada para você.
E ele então ensina que por ele ter essa convicção no Senhor, em Yahvé, ele então pode desejar cada vez mais o Senhor na sua vida. E não só desejar, mas buscar isso para a sua caminhada cristã. E ele então pode enfrentar as lutas de cabeça erguida e cantando louvores a Deus. Essa é a dinâmica da vida cristã. Esse é o desejo sincero. Essa é a confiança inabalável que o crente precisa ter. E eu quero então concluir dizendo que se o Senhor nos regenerou para uma viva esperança, Ele regenerou para vivermos a esperança. Se você tem perdido a esperança, é porque dentro da estrutura da sua vida cristã, existe algo que está roubando a certeza do Deus que te dá esperança. No final do Salmo ele diz: espera pelo Senhor e tem bom ânimo, e fortifica-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Talvez pode demorar aquela dor passar, mas o Senhor está com você. É isso que ele disse ao seu povo lá em Israel. Quando o povo iria para o cativeiro, ele já trouxe a profecia dizendo em Isaías 43, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Então viva a fé, a esperança e o amor no Senhor. E você pode cada vez mais desfrutar da presença, conhecendo o Deus que se revela nas páginas da Escritura. Como nós temos sempre falado, como tem sido a sua vida devocional? Quanto tempo você tem dedicado a ela? Você de fato tem feito a sua devocional? Tem sido só uma leitura corrida ou você tem se deleitado nas verdades de Deus? Eu sempre falo com as pessoas que a gente acompanha, que olha, não tenho nenhuma dificuldade em você ter devocionários, desde que você faça a sua devocional independente do devocionário. Porque a devocional já é algo pronto, de alguém que leu, interpretou e trouxe algo para você. Ótimo, é bom. Mas a devocional é a sua devoção diante de Deus. Isso acontece com você lendo o texto bíblico, perguntando para o texto bíblico, tentando entender as verdades do texto bíblico e trazendo isso para o seu coração, para que durante o dia você possa estar forte para guerrear na guerra em que você está. Isso é conhecer cada vez mais o Senhor e entender a importância de estar na presença dEle. E pode ter certeza, quem faz devocional assim, sai dela louvando e adorando a Deus. Não é mesmo, reverendo Sérgio? Quando nós fazemos os nossos devocionais, não sei vocês, eu não sou muito de conhecer, eu não conheço tantas músicas, mas o Espírito Santo sempre traz uma música de louvor e eu começo a adorar a Deus, a louvar a Deus. Ele me alimentou. Ele me trouxe um ânimo novo. E agora eu vou começar o meu dia renovado na certeza de um Deus que trouxe clareza de como viver esse dia na presença dEle. Então, a vida cristã, queridos, é buscar o Senhor em todo o tempo. Por isso, eu quero lançar um desafio para você. Tarefinha de casa, como eu faço em todos os meus aconselhamentos. Tarefinha de casa para você. Você vai ler durante essa semana o Salmo 119. Para que você olhe para aquele salmista e busque, assim como ele, desejar a lei do Senhor. E meditar nela de dia e de noite. Guardar no coração a palavra de Deus para não pecar contra o Senhor. Tarefa de casa, Salmo 119. Você tem a semana toda para ler e meditar. O reverendo Gilberto já ensinou como fazer isso, né? No acróstico.
Ele já ensinou como fazer isso. Então, faça isso. Tarefinha de casa para nós. E queridos, então, vivamos uma vida autêntica com o nosso Senhor, tendo desejo sincero e uma confiança inabalável. O mundo está perdido, mas nós não. Nós não estamos perdidos, não. Nós sabemos viver nesse mundo. Agora, nós nos perdemos nesse mundo por conta dos nossos problemas pecaminosos. Mas nesse mundo nós sabemos viver. Se você se deleita na palavra do Senhor, pode ter certeza. Você não estará perdido no mundo perdido. Você estará no mundo perdido, levando o evangelho da salvação, da libertação, da cura e da transformação. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!